Olá pessoal, eu quero tomar a liberdade de narrar para vocês um texto escrito por Fernando Weisman, cujo título é Organizar-se é a chave da sobrevivência. Você que se interessa pelo cenário político nacional, acompanhe comigo esse texto. Esse vídeo será enriquecedor para a sua vida e para os seus conceitos políticos. Organizar-se é a chave da sobrevivência. As pessoas costumam associar o nome do filósofo italiano Antonio Gramsci como o grande arquiteto do que se chama hoje de guerra cultural. Porém, isso é uma meia-verdade. Na realidade, a guerra cultural em si, com os mecanismos usados hoje, não foi arquitetada por Gramsci. Mesmo tendo sido ele o criador do modus operandi, que era a ocupação dos espaços na sociedade, através da infiltração na mídia, nos meios artísticos e nas universidades. Ele mostrou o caminho, a forma, e isso fica muito claro com a leitura dos 29 volumes que formam Os Cadernos do Cárcere, nome dado à obra escrita enquanto o autor esteve preso por 11 anos, de 1926 a 1937, na Itália. Mas a técnica em si, que consiste no aprofundamento da cisão social, da exacerbação das diferenças, da divisão da sociedade em diversos grupos, deriva do próprio marxismo e do leninismo. Tal técnica foi se evoluindo até alcançar a forma como foi disseminada e que hoje colhe seus frutos, com a existência de sociedades completamente esfareladas, sem coesão, onde as pessoas vivem separadas por abismo colossal que impede qualquer tentativa de união. A evolução da técnica, por assim dizer, deve ser atribuída aos ensinamentos de alguns integrantes da chamada Escola de Frankfurt, que foi uma vertente de teoria social e filosofia associada ao Instituto para Pesquisas Social da Universidade de Frankfurt. Para entender os motivos pelos quais a esquerda fomenta a divisão social como forma de tomada de poder, não adianta ler Gramsci, mas sim outros teóricos, como Theodor Adorno, com suas clássicas obras Dialética do Iluminismo, de 1947, Mínima Muralha, de 1951, e A Negativa Dialética, de 1966. E Herbert Marcuse, autor dos não menos clássicos Eros e Civilização, 1955, e O Homem Unidimensional, de 1964. Foram os pensamentos difundidos por esses filósofos, entre outros, é claro, que influenciaram fortemente a nova esquerda europeia e as revoltas estudantis de 1968 e 1969 nos Estados Unidos e na Europa, e que assim deram um pontapé inicial de derretimento e fragmentação da sociedade. Mas, como vivemos em uma época em que, ao invés de lermos as obras em si, que trazem a teoria, preferimos ver vídeos de YouTube com alguém explicando tais teorias, e com isso, no lugar de desenvolvermos nosso intelecto através da reflexão, decidimos confiar no intelecto de alguém que sequer conhecemos e que coloca ali a sua visão, interpretação, opinião sobre o que leu. Ou às vezes, até pior, sobre o que não leu. O que tem de resumo do resumo do resumo, vocês não têm ideia. Nesse aspecto, resumidamente, Gramsci mostrou a forma, e os ideólogos da Escola de Frankfurt trouxeram o conteúdo. Mas se por um lado as pessoas atribuem a Gramsci os méritos de algo que ele não desenvolveu sozinho, por outro lado, desconhecem que foi ele o idealizador de outra estratégia muito usada pela esquerda e que tem sido exitosa há tempos. Foi Gramsci que pregou aparentemente divisão da esquerda. Veio dele a ideia de que, ao invés de a esquerda se apresentar como um único grupo que defende várias causas, era mais interessante pulverizar essas causas
entre vários grupos, formalmente independentes, mas ideologicamente ligados, e assim aumentar a chance de propagação da doutrina pela sociedade. É por isso que a principal bandeira do PT é defender os trabalhadores. A principal bandeira do PSOL é defender as minorias. A principal bandeira da Rede e do PV é defender o meio ambiente e por aí vai. Mas no fundo, tirando o PCO, que é Partido Comunista Raiz, todos esses partidos representam os mesmos ideais, que significam essencialmente colocar a esquerda no poder. Inclusive, historicamente, todos são derivados do Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado em 1922 e que veio a ser posto em ilegalidade em 1947, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, após um acordo firmado entre a extinta UDN, partido do maior político brasileiro, na minha opinião, Carlos Lacerda. O PSD, que era o partido do presidente de Juscelino à época, e o PTB, partido de Getúlio Vargas, que havia governado o país entre 1930 até 1945 e que posteriormente voltava a governar o país entre 1951 e 1954. Ocorre que, como no Brasil desde 1964, por conta do ato institucional número 2, editado pelo Marechal Castelo Branco, foi proibido o pluripartidarismo no país. Não havia como pensar em implementar essa estratégia no nível institucional partidário. Para os que gostam de história, o sistema bipartidário, que contemplava a existência de apenas 2 partidos, a Arena, que era a situação, e o MDB, que era a oposição, vigorou até o fim de 1979, quando o presidente Figueiredo sancionou a Lei número 6.767 de 1979, que ficou conhecida como a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Com o fim do bipartidarismo, inicialmente o Arena se transformou no extinto PDS, que abrigou o que poderíamos chamar de políticos de direita. E o MDB se tornou um partido de centro chamado PMDB, que hoje voltou a ser chamado de MDB. Na esquerda surgiram logo de cara o PDT em 1979 e o PT em 1980. Para começar a tal pseudo-divisão da esquerda, foram criados inicialmente o PSB em 1985 e o PV em 1986. E foi reativado o registro do PCdoB em 1988. Mais recentemente foram criados o PSTU em 1994, o PSOL em 2004 e a Rede Sustentabilidade em 2013. Dividindo a esquerda dessa forma, ou melhor, organizando a esquerda dessa forma, eles conseguem atrair muitos simpatizantes. Nem todo operário é favorável à causa LGBT e nem todo ecologista é favorável ao aparelhamento do Estado. Percebe que eles conseguem angariar todo esse espectro e, quando necessário, juntam a base para governar ou para se opor a um determinado governo? Tanto é verdade que nos governos Lula e Dilma, todos esses partidos, mesmo tendo seus próprios candidatos e aparentemente mostrando uma certa independência, na verdade orbitavam a figura do Lula. Quando a imagem do PT e, consequentemente, da Dilma mostraram-se arranhadas para as eleições de 2014, vieram com a suposta dissidência formada pela chapa Eduardo Campos e Marina, como forma de alternativa ao projeto de poder que estava em curso e que se mostrava nitidamente desgastado. Contudo, não se iludam. Caso Marina Silva, que tomou o lugar do Eduardo Campos com a sua morte, fosse eleita, os não valores da esquerda é que continuariam a perdurar. Da mesma forma, alguém acreditava que o pessoal estava realmente criticando o governo Dilma quando a presidenta tomou determinadas decisões supostamente desfavoráveis às pautas de esquerda, como a nomeação do Levi? Que nada, era tudo um jogo de cena.
É por isso que tem que ser muito ingênuo para acreditar que as eleições municipais ocorridas no domingo passado, 15/11/2020, mostraram um enfraquecimento do PT. As eleições mostraram que a esquerda, e assim também o PT, está mais forte do que imaginávamos. E agindo assim, de acordo com a cartilha de Gramsci, eles vão iludindo uns e outros, apresentando alternativas descoladas da roubalheira do PT. Como se isso fosse possível. Acordem, quando ganha o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PV ou a Rede, na verdade quem ganhou foi o PT. Mesmo que não usando a sua própria legenda, e mesmo que em alguns casos tenha até lançado candidatos próprios, pode ter certeza que o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo não era realmente o Tato, e sim o Boulos, que, como todos sabem, vem sendo treinado para ocupar o lugar que fatalmente o Lula irá deixar em breve. O pessoal do lado de lá não brinca em serviço. Mas, como tudo que é ruim sempre pode piorar, vocês já ouviram falar sobre o chamado Teatro das Tesouras, certo? Bom, para quem não ouviu falar, é uma estratégia de criação de grupos, aparentemente opositores entre si e que disputam o poder. Assim, quando um grupo ganha, o outro faz oposição e vice-versa. Acontece que, mesmo que por caminhos diversos, os dois grupos têm, em última instância, os mesmos ideais. No Brasil, vivemos o teatro de tesouras protagonizado pelo duelo PSDB e PT, que marcou as décadas de 1990 e 2000. Embora um partido se colocasse no polo diametralmente oposto do que se colocava o outro, no fim era tudo uma grande encenação, daí o termo teatro. E o objetivo de ambos, mesmo que por caminhos distintos, era perpetuar a esquerda no poder. Não está claro hoje que o governo FHC pavimentou o caminho para a chegada do PT ao poder? Só que, como as legendas PT e PSDB tiveram sua imagem arranhada por conta dos frequentes escândalos de corrupção, decidiu-se mudar os atores, mas se mantém o script da peça. Como vimos, o PSOL, o PSB, o PCdoB, o PV e a Rede hoje fazem as vezes do PT, enquanto o PSDB, embora ainda pareça mais forte que o PT enquanto legenda, agora usa dois novos codinomes, Podemos e Cidadania. Você já foi atrás para saber onde surgiram esses dois partidos? O Cidadania é o antigo PPS, Partido Popular Socialista, enquanto o Podemos é o antigo PTN, Partido Trabalhista Nacional. Então, o que temos hoje na política nacional? Nada mais, nada menos que isso. Dois blocos de esquerda, um formado por PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSB e Rede, e outro que seria seu suposto contraponto, para encenar o teatro, formado por PSDB, Cidadania e Podemos. Partidos tradicionais fisiológicos, DEM, MDB, PP, PSD e PTB, que não possuem ideologia alguma e apenas migram de um lado para o outro, de acordo com os interesses que lhes forem mais convenientes em determinado momento, e partidos nanicos, que nada mais são do que legendas de aluguel e que podem ser usados por qualquer um que apresente algum plano de poder viável, independentemente da ideologia. PRB, PRTB, PSL, PL, PROS e os afins. Quer ver um exemplo engraçado? Em Fortaleza, foram para o segundo turno os candidatos José Sarto, do PDT, e Capitão Wagner, PROS. O Sarto é o candidato do Ciro Gomes, sendo inclusive do seu partido. O Capitão Wagner é apoiado por Bolsonaro e concorre pelo PROS. Sabe qual é o maior nome nacional do PROS? O senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes.
Percebeu como o PROS é um desses partidos que aluga a legenda para quem quer que seja, independentemente da ideologia? Só para não falar que eu esqueci, temos ainda o Novo, que por ainda não ter muita tradição, ainda não mostrou 100% a que veio. O Novo, em alguns momentos, parece se aproximar mais ao grupo 2 da esquerda, o que eu chamo de esquerda gourmet, PSDB, Cidadania e Podemos. E em outros, com os partidos nanicos de aluguel, já que este sempre tem um dono, e que no caso do Novo é o Amoedo. Tente ser do Novo e contrariar o Amoedo, para você ver o que acontece. Basta analisar o que ocorreu com a desfiliação no meio da corrida eleitoral do Felipe Sabará em São Paulo e na não aprovação do pedido de candidatura do competente Paulo Matias para vereador, também em São Paulo. Em ambos os casos, apesar de desculpas esfarrapadas dadas pelo partido, ficou claro que o afastamento se motivou única e exclusivamente pelo fato de ambos serem políticos apoiadores do presidente Bolsonaro. E a direita? Onde se encaixa nisso tudo? Não há dúvida que historicamente a direita já teve relevante representação partidária. Até a instalação do regime militar de 64, políticos de direita eram encontrados na UDN e no PSD, e ainda alguns encaixam o PTB da era Vargas como sendo partido de direita. Durante o regime militar, com o bipartidarismo, o Arena era partido de direita. Acontece que o regime militar trouxe um comodismo insalubre à direita no cenário político brasileiro. E assim, quem começou a fazer política de verdade foi a esquerda. Com o fim do sistema bipartidário, o Arena virou o PDS, como vimos, mas que abandonou os ideais de direita. Foi do PDS que nasceram o PFL, atual DEM, e o PP. Assim, a direita simplesmente não possui organização partidária que a represente. E ao invés de se tentar resolver esse problema, que é crucial para qualquer pretensão política conservadora, a direita prefere ficar discutindo se quem tem razão é o youtuber templário, número 1, ou o youtuber templário, número 2. Prefere ficar discutindo se os militares, que já são uma realidade, queiram ou não, deveriam participar do governo, preferem ficar discutindo se o presidente deve ficar quieto ou abrir mais a boca, se o Olavo tem razão ou se só fala besteira, se o Aras é um comunista disfarçado ou não, se tem que fazer manifestaçãozinha inócua a toda hora, se uma pessoa é mais conservadora do que a outra e por aí vai. Percebeu o abismo que separa a organização dos atuais agentes políticos do Brasil? Será que se, por exemplo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, vulgo Príncipe, tivesse conseguido participar das eleições para prefeito de São Paulo, o resultado não poderia ter sido outro? Acorda, direita bebê, acorda. Escove os dentinhos, estude para aprender como o jogo é jogado e coma muito arroz e feijão para se fortalecer e poder entrar em campo. Mas antes de fazer qualquer coisa nesse sentido, jogue fora agora sua prepotência e soberba. Entenda que é a humildade que vai nos conseguir levar a algum lugar. É preciso entender que uma guerra é vencida em duas etapas, estratégia e execução. A estratégia, por sua vez, também se divide em dois passos. O primeiro é determinar qual é o objetivo final. Ocorre que, para se chegar lá, é necessário cumprir um determinado plano, e é por isso que ainda no campo da estratégia faz-se necessário desenvolver um planejamento para alcançar os fins almejados. O planejamento, por sua vez, obrigatoriamente nos leva a criar uma lista de prioridades, um passo a passo. Já que se não consegue fazer tudo de uma só vez, até mesmo porque determinadas ações pressupõem a execução de outras anteriores. Definidos os objetivos, onde se quer chegar e o planejamento, como se chega lá, aí sim começa a execução. Hoje, a direita até tem um consenso quanto ao objetivo que é resgatar os princípios éticos
e morais da sociedade. E para isso, todos concordam que se faz necessário expurgar de uma vez por todas a esquerda em todos os seus espectros, venha ela com disfarce que quiser. Acontece que, mesmo havendo um consenso em relação aos objetivos finais, não há planejamento algum. Na verdade, sequer há pontapé inicial do planejamento, que é justamente a definição da lista de prioridades. Para alguns, o mais importante é colocar um conservador no Ministério da Educação. Para outros, é cortar relações com a China. E para outros, é conseguir governar. E assim, mostra-se aceitável alianças com o Centrão, por exemplo. E ainda outros, mais apressadinhos, que têm como prioridade depurar a direita, como se pudesse depurar algo que sequer existe. Esses já escolheram o papel de parede da sala, mas não se atentaram ao fato de que sequer compramos o terreno para construir a casa. Os mais desavisados vão vir com a máxima: uma coisa não exclui a outra. Eu concordo que há uma série de medidas que podem ser tomadas concomitantemente, mas nem sempre é assim. Em especial, no carcomido sistema político em que vivemos, muitas vezes, para alcançarmos algo, teremos, mesmo que momentaneamente, abrir mão de outra coisa. Da mesma forma, nem toda atitude que pode parecer desencontrada da agenda conservadora significa que o governo abandonou a agenda. Talvez, em alguns casos, seja necessário ceder até recuar, para que depois possa se avançar de forma mais incisiva e principalmente sustentável. Divergências são positivas. O debate de ideias é enriquecedor, mas precisamos aprender com o lado de lá, naquilo que fazem bem. Entre outras coisas, se quisermos lavar a roupa suja, temos que o fazer dentro de casa, de forma inteligente, com mais cérebros e menos fígado. É indispensável que a direita defina qual é a sua lista de prioridades, para só assim podermos fazer o planejamento estratégico e colocar o plano em ação. Para chegarmos a esse consenso, é condição sine qua non deixarmos as vaidades de lado, desinflamarmos os egos e entendermos que só a união nos fará capazes de enfrentar o inimigo do lado de lá, que se mostra forte, estruturado e que virá armado até os dentes. No mais, não se iludam. Não temos muito tempo para ficar nessa etapa, pois, se não nos apressarmos, seremos engolidos antes mesmo de começarmos. Aqui cabe um pleonasmo vicioso dos mais blasfêmios. A urgência urge. A urgência urge. Um forte abraço.